Bem, olá pessoal, e aí, como é que vocês estão? Comigo tá tudo certo. Essa semana nós damos início às eletivas, tá? Aqui da escola da Estadual da Prata, né? No caso, é o colégio Doutor Eupídio de Almeida, aqui em Campina Grande, né? Na Paraíba. Então nós vamos começar a nossa eletiva, que vai ser essa nossa eletiva, ela vai ter um foco na história, na filosofia, né? E na história, na filosofia, né? Na sociologia também. E, e no Enem, né? Quer dizer, nós vamos mirar mais a questão do Enem aqui, tá? Então essa primeira semana de eletiva nós vamos estar, eu vou estar trabalhando um pouquinho sobre geometria, tá? Um pouquinho não, né? Nós vamos comentar algumas coisas sobre geometria. E aí nós temos esse primeiro probleminha aí, que é da aplicação de 2016, né? Que diz o seguinte: pretende-se construir um mosaico com o formato de um retângulo, de um triângulo retângulo, dispondo-se de três peças, sendo duas delas triângulos congruentes e a terceira um triângulo isósceles, tá? A figura apresenta cinco mosaicos formados por três peças, tá aí, né? São cinco mosaicos, tá bom? Formado por três peças, tá aqui, ó. Cadê? Bora rolar, meu filho? Vamos trabalhar? Tá aqui, ó. Né? Então, na figura mosaico que tem as características daquela que se pretende construir, então qual dessas aí é um mosaico formado por dois triângulos é, congruentes, né? E um triângulo isósceles, tá? Então tem as opções aqui, mas antes de entrar nessas opções, eu vou trazer um pouquinho essa questão aí. Eu acredito que há 2.600 anos atrás, aí por aí, Tales de Mileto, né? Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, e conseguiria resolver essa questão aí, tá? Tales de Mileto, que ele é considerado na matemática como um dos pioneiros, né? O primeiro matemático, justamente porque ele até então o povo tinha conhecimento sim de alguns conceitos, de alguns teoremas, né, de alguns conceitos matemáticos, porém no entanto ninguém tinha ainda se dado ao trabalho de tentar fazer alguma demonstração ou de alguma forma tentar trabalhar, digamos que de forma mais matemática da coisa, entendeu? E aí, como ele era um cara que viajava bastante, né, inclusive, né, provavelmente alguns desses conhecimentos ele teve lá também na Babilônia, né, se eu não me engano, é isso mesmo? É isso mesmo, tá? Então, ele foi, provavelmente ele conseguiria resolver esse problema, tá? Até porque nessa época a geometria começa a surgir uma geometria mais robusta, digamos assim, tá? E, e a ele, né? Por que ele ganhou essa fama toda, né? Porque a ele teve tiveram alguns conceitos, né? Foram creditados a eles alguns teoremas, tá? Não que isso seja a verdade, né, absoluta, não, mas é através de alguns relatos, né, que aí fizeram esses relatos e creditaram a ele alguns desses resultados. E eu vou tentar demonstrar esses resultados, né? Daqui a pouco vocês vão entender. Inclusive, dois desses resultados dele resolvem esse probleminha aqui, tá? Então vamos lá voltar aqui para ver, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, aqui através do GeoGebra, alguns desses resultados. O primeiro resultado que ele tem aí é que ele diz o seguinte, deixa eu só ler aqui, tá? Um círculo é bissectado, tá? Bissectado por um diâmetro. O que ele quer dizer com bissectado? Que o círculo ele é dividido por um diâmetro que ele está falando, né? Mas aí você, como num círculo tem infinitos diâmetros, então divide ao meio, tá? E como o diâmetro é justamente, podemos pensar, né? Que o diâmetro ele é uma corda que passa pela origem, né? Então, o diâmetro é uma corda que passa pela origem. Pô, o que é corda, professor? Corda é qualquer segmento, pessoal, de reta, tá bom? Deixa eu fazer aqui. Qualquer segmento que tem extremidades na circunferência, tá?
Então isso é uma corda, por exemplo. Aí se você pensar, a corda que passa pela origem, é o diâmetro, tá? Toda a corda passa pela origem, tá bom? E aí a bissecção que ele falou é que divide. Qualquer diâmetro desses aí, se eu ativar aqui, ó. Deixa eu só ver, deixa eu só dar uma parada aqui. Divide, no caso, o ciclo ao meio, tá? Então vou animar de novo aqui, peraí. Aí, ó, tá vendo? Então são infinitos diâmetros que você tem, né? O valor é o mesmo, mas assim, geometricamente você consegue construir quantos diâmetros você quiser. Esse era um dos primeiros resultados creditado a ele, tá? De dividir o ciclo em duas partes iguais. Tá óbvio, né? Hoje pra gente é óbvio, mas, né? Para aquela época talvez não fosse tão óbvio desse jeito. Deixa eu ver aqui o que é que posso aqui. Esse também não consigo mexer. Qual é que eu consigo mexer, meu Deus? Esse aqui eu consigo. Então deixa eu apagar esse ponto. Então o outro é o seguinte, os ângulos, o que diz a outra teoria dele? Os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais. Esse resultado nós vamos usar, tá bom? Ele diz, ó, os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais. Os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais. Tá aqui, ó. Então aqui eu tenho um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? Dois lados iguais, tá? Aqui eu não tenho aqui esses lados, né? Eu posso até mudar essa propriedade aqui para vocês perceberem isso, tá? Vou colocar aqui valor. Clicar aqui, valor também, tá? Não era, não apareceu aqui do ponto. Não, é esse cara aqui que eu quero valor, pronto. Deixa eu ver se apareceu aqui o valor do bichinho, né? Então aí, tá vendo, ó? Triângulo isósceles é esse cara aqui, ó. Dois lados iguais, tá vendo? Deixa eu dar um foco nele aqui. Triângulo isósceles, né? Então você pode alterar aqui à vontade, tá vendo? Eu mudei os lados aqui, ó, permanece iguais. Lá não apareceu, né? Não tá aparecendo, agora sim. Então os lados são iguais, tá vendo? Mas os ângulos da base, ó. Esse cara, lembrando que um triângulo ele tem três bases, né? Então o triângulo isósceles a gente vai tomar como ele diz aqui, os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais. Então você está tomando como sendo a base aqui. Mas um triângulo a gente sabe, né, que qualquer um dos lados pode ser a base, né? Mas no triângulo isósceles, para facilitar as contas, tá? A gente adota como sendo esse lado aqui, ó. O lado é o lado do triângulo que tem, né, os seus ângulos, tá vendo? Congruentes, né? Que nós usamos, são ângulos iguais. Esse cara aqui é igual a isso. Os ângulos congruentes são iguais, então que tem esse lado em comum, tá? Então, como esses dois ângulos têm esse lado em comum, então nós vamos considerar a base. Então, triângulo isósceles é isso aí. Então, Tales já havia visto isso, provavelmente, né? Ele já tinha previsto essas coisas. Ele já tinha falado isso há 2.600 anos atrás, provavelmente, tá? Então, essa aqui nós vamos usar, tá? Nós vamos usar com certeza, beleza? Tem outra também dele que diz os pares de ângulos opostos formam por duas retas que se cortam são iguais. Formados por duas retas que se cortam são iguais. É esse caso aqui, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, trazer esse ponto mais para perto aqui, dar outro zoom, trazer ele mais para perto aqui para que vocês possam perceber isso, tá? Ó. Então é isso que ele quer dizer. Em outras palavras, ângulos opostos pelo vértice são iguais, tá? Você tem duas retas, né, que se cortam, né, que se cruzam, que se intersectam, né? Então os ângulos formados aqui, tá vendo, ó? Esses ângulos são iguais, ó. Tá? Pode mover aqui que não permanece sendo iguais. Inclusive essa teoria ela é bem importante para geometria, tá bom? Então, temos alguns minutos de aula já, né? De aula não, né? Conversa, 9 minutos. Caramba, de repente passa. E nada de resolver o problema, né? Para quem achava que eu ia resolver o problema de forma imediata, enganou-se, né? Outra parte que ele diz é em relação... Falei dos círculos, não foi? A outra que ele diz aí é se dois triângulos são
tais, presta atenção, né, que está no texto isso aqui no nosso problema. Se dois triângulos são tais que dois ângulos e um lado de um são iguais, respectivamente, os dois ângulos e um lado do outro, então os triângulos são congruentes. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte, ó. Eu pego aqui, deixa eu pegar esse cara aqui, tá? Deixa eu trazer esse cara para cá, trazer esse cara para cá para ganhar um pouquinho aqui, né? Dar um zoom aqui para dar uma... puxar ele para deixar ele sozinho aqui em tela branca, tá? Opa, aqui tem outra informação aqui importante, né? Trazer ele para aqui, ó. O que ele quer dizer aí é o seguinte, vou construir aqui, tá? Pode haver alguns probleminhas aqui, mas não tem problema. Então eu tô com esse triângulo aqui e eu vou fazer o que ele está mandando ali, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, primeiro vou criar um segmento, tá? Ó, segmento com esse comprimento aqui, 4,28, tá? Comprimento fixo, tá? Eu tô criando. Então tá aqui, ó. Opa, não é para fazer ponto aí não, cara. Pelo amor de Deus. Ei, mano, né? Então aqui, ó. Deixa eu clicar aqui, tá? Só pra... deixa eu exibir aqui o valor. Você vê, tá vendo? O tamanho, o comprimento é igual, tá vendo? 4,28. Agora eu vou criar esses ângulos aí, tá bom? Deixa eu puxar ele pra cá. Vou criar esses ângulos. Ângulo, tá? Ângulo com amplitude fixa. Então vou vir aqui e aqui. Que ângulo é esse? 88, né? 88,87, tá? Pô, uma de coisa aqui, não foi? Se eu só apagar aqui, eu acho que aparece lá. Pronto. Ok. Criei esse ângulo aqui, tá vendo? Ó? Oh, pô, 50. Não é possível um negócio desse. Deixa eu apagar esse ponto. Então, deixa eu criar aqui outro ângulo, tá? Eita, não era aqui não, meu Deus do céu. Paciência, pessoal. Peraí, deixa eu ver aqui. Aqui diz o seguinte: selecione um ponto, um vértice e amplitude. Tá. Selecione esse ponto e esse vértice aqui. Pronto. A amplitude que eu quero é de 88,87, tá? Ok. Tá aí, surgiu. É esse ângulo aqui que eu quero, tá bom? Agora eu vou criar esse outro aqui, ó. Esse outro ângulo aqui, tá? Então vou clicar aqui, vou clicar aqui. Vou colocar ele no outro sentido, porque senão vai dar problema aí, tá bom? 58,34. Ok. Então, ó, tô criando esses dois. Agora eu vou criar aqui para mim criar esse triângulo aí, tá? Eu vou criar duas retas aqui, tá? Ó, uma reta passando por aqui, que legal, né? E outra reta passando por esse ponto, tá vendo? Aí surge aqui, deixa eu só colocar esse ponto de intersecção aqui, ó. Surge aqui esses dois caras, tá vendo, ó? Então o triângulo que eu vou construir agora, tá? Esse ponto eu não preciso exibir ele não, tá, pessoal? Não preciso exibir não, tá? Tem o que eu quero. E aí eu vou criar, tá? Um triângulo aqui, ó. Criar um triângulo aqui, ó. Então é isso que ele está falando. Se um triângulo tem, ó, se um triângulo tem dois lados, tá vendo? Tá vendo? Se um triângulo tem, ó, se dois triângulos quaisquer tem, tá vendo? Ó, ângulos congruentes, dois ângulos congruentes, tá vendo? E um lado igual, ó. Tá vendo? Esse lado aqui igual. Então, se isso acontecer, esses dois triângulos eles são congruentes. Em outras palavras, eles são iguais, ó. Vou até colocar um sobre o outro, ó. Tá vendo, ó? Vocês vão perceber. É isso aqui que eu tenho que puxar. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui deu um pequeno probleminha, né? Por causa do... Mas vocês perceberam, ó. Então, os dois triângulos eles são iguais, tá vendo? É isso que diz o quarto teorema dele. Um outro também teorema dele, que eu achei interessante mostrar também para vocês, é esse aqui, ó. Tudo detalhes aqui, ó. Você tem um semicírculo, um ângulo inscrito. O que seria um ângulo inscrito? Dois pontos, né? Quem seria esse ângulo inscrito? Os lados, né? Do caso desse ângulo, que é essa linha pontilhada, ela tem que passar
ela tem que conter, no caso, as duas extremidades do semicírculo, tá vendo? Da semicircunferência, desculpa, semicírculo é outra coisa. Então, da semicircunferência, ó, tem que conter os dois lados do ângulo, tá vendo? É um ângulo escrito, tá? Isso é um ângulo escrito. E o outro ponto tem que estar na circunferência. Se eu mover aqui, tá vendo? O ângulo continua de 90 graus, ó. Teoria bastante interessante isso daqui, tá? Ó. Posso animar também, né? Não vai mais, ó. Não muda. Então, essas são algumas teorias, são algumas teorias, deixa eu centralizar, né? São algumas teorias aqui creditadas a Tales de Mileto, né? Tá? Um cara bem famoso. Mas vamos voltar para o nosso problema que é mais interessante, tá bom? Como eu disse para vocês, a gente vai voltar, mas a gente vai voltar aqui para o GeoGebra de novo, tá, pessoal? Porque a gente vai usar essas duas coisas aqui, tá? Ó. Deixa eu vou essas duas ideias aqui nós vamos usar, tá? Ó. Deixa eu parar aqui, tá? Então essas duas aqui, ó. Deixa eu organizar. Essas duas ideias nós vamos usar aqui para resolver esse problema. Por isso que eu disse que provavelmente Tales deve ter resolvido ele. Pera aí, desculpa aí que aqui, né? Não pode, né? Tem que estar mostrando aqui tudinho. Aí, tá bonitinho agora, né? Então, ó. Pretende-se construir um mosaico com um triângulo retângulo, mas aqui nós temos um triângulo específico. É retângulo, tá? Então, triângulo retângulo ele tem um ângulo reto. Mas o mosaico vai formar essa figura. Vai formar um triângulo retângulo, tá certo? Aí dispõe de 3 peças, sendo 2 delas triângulos congruentes, ou seja, triângulos iguais, e a terceira um triângulo isósceles, exatamente o que diz Tales, tá? Desculpa, não é aqui não, é aqui. Que diz Tales, ó. Então eu vou ter um triângulo isósceles e 2 triângulos congruentes, ou seja, de mesmo tamanho. Então, vendo aqui, a gente vai ver agora o que diz, né? A figura apresenta 5 mosaicos formados por 3 peças. Essa figura aqui que está aqui embaixo. Na figura, o mosaico que tem as características daquele que se pretende construir é... Gente, o Enem, muitas vezes, não vou dizer que é todas, mas boa parte das questões do Enem, você consegue eliminar algumas alternativas, tá? Aqui a gente já dá para eliminar algumas. Eu vou começar com a terceira, ó. O ângulo aqui é reto. Tá, ó. O ângulo aqui é reto. Desculpe, né? Vai, cara. Tá aqui o ângulo reto. Então, beleza. Até agora, ok, né? Vamos ver onde é que ele falha. Ok, até aí. Só que nós olharmos esses... Bem, né? Que já falha aqui, ó. Esse cara aqui, tá vendo, ó? 44 e esse 46. Isso não é um triângulo isósceles. Nem esses dois caras aqui são triângulos congruentes. Por quê? Por quê, professor? Ele tem... Todos os ângulos são iguais. Só que, o que é que nós temos que observar? Ó? Oposto, se um triângulo é retângulo, oposto a ele, tá? Isso é a teoria. Oposto ao ângulo reto está sempre a hipotenusa. O maior lado, tá? O maior lado, a hipotenusa. Oposto ao ângulo reto da hipotenusa. Legal, isso aqui se encaixou, né? Esse aqui se encaixa, perceba, né? Esses dois triângulos, eles são iguais, né? Isso, ó. Por quê? Porque ele tem um lado em comum, ó. Mas peraí, deixa eu ver, 62, né? Tem que obedecer lá o teorema, né? Então aqui é o ângulo aqui é o ângulo de 22, né? E aqui é o ângulo 60, tá? Esses dois são iguais mesmo, meu Deus? São, né? São iguais, tá? Se você girar os dois aí, se você virar esse... Porque, olha, aqui você tem que observar isso, ó, 90, 60, né? É o menor. Aqui 90, 22 aqui, né? Ah, não, peraí, ó, 90, 22, tá certo. Então, esse aqui é um triângulo, os dois aqui, esses dois triângulos são iguais, né? Porém, ele falha aqui, ó, né? Ângulos diferentes, então você já pode excluir. Nem precisava ter visto isso, viu, pessoal? Lá no Enem, só por esse equívoco aqui, você já poderia cancelar esse item. Esse aqui, legal esse aqui, ó, né?
Então, ângulos aqui, ó, iguais, né? O ângulos da base. Se você girar esse cara aqui, pô, ele vai cair sobre esse. Beleza, né? Pensa em girar, né? Ele vai cair, né? Ele tem um lado aqui em comum, viu, pessoal? Como ele tem esse lado em comum aqui, e justamente o lado em comum são os lados que contêm os ângulos, ó, tá vendo? Ele está entre os ângulos, né? É o ângulo da base. Então, se você girar esse cara, pô, ele vai cair sobre esse outro aqui. E aí, esses dois triângulos aqui, tá? Esse triângulo 1 e esse triângulo 2 aqui, ó. Eles são triângulos congruentes, são iguais, né? Tem suas medidas iguais. Legal, professor. Aqui, ó, 50. Olha que joia, né? Aqui também é 50. Beleza, então aqui nós temos um triângulo isósceles. Então temos dois triângulos iguais, né? Dois triângulos congruentes e um triângulo isósceles. Porém, no entanto, aqui esse ângulo aqui que não aparece direito, esse ângulo aqui é 80 graus, tá? Esse ângulo aqui, se você somar 50 mais 25, 80, não, 75, caramba, né? 75. E esse ângulo aqui é 25. Então, isso aqui não é, ó, triângulo retângulo, né? Porque não tem um ângulo reto. Boiou. Esse aqui muito menos, já. 30 com 30. Aliás, 30 com 60, quando você soma aqui. 90 mais 30, 120. Já passou. Aqui é 30, aqui é 30. Então, aqui também não é. Então, ó, três opções aqui que você já pode descartar. Aí sobram somente duas, né? Ó, essa daqui, essas duas aqui, ó. Sobram somente essas duas. Será que é a letra do mosaico 1? Vamos ver. Olha, perceba, né? Ó. Como eu falei nesse caso aqui, o ângulo reto está aqui, né? Tá garantido já. Só que oposto ao ângulo reto, quem é que tá? A hipotenusa, beleza. Só que, se nós pegarmos esse ângulo reto aqui, desculpa, o ângulo oposto a ele, ó, está aqui. A hipotenusa está aqui, ó. Então, o que acontece nesse caso aqui, ó? Esses dois triângulos, apesar de eles são semelhantes, tá? São sim semelhantes, tá? Se você der um zoom nesse cara aqui, provavelmente ele vai chegar igual, vai ser igual a esse. Esses dois caras aqui são semelhantes, porém eles não são congruentes. Semelhança é a ideia de zoom, tá? Você dá um zoom e o outro se encaixa, né? Pense numa foto sua. Você tira uma foto e você dá um zoom nela, então ela aumenta e diminui. Então você não interfere, digamos, que não deforma a imagem, tá? Se você der um zoom, né, normalmente você não deforma a imagem continua proporcional em todos os lados, tá? Então é o que acontece, se você der um zoom nesse triângulo, ele vai chegar. Porém, esse triângulo, que eu vou chamar aqui de triângulo 1 aqui, ele não é igual, né? Não é congruente, ou seja, suas medidas são diferentes. Por quê? Simples, ó. A hipotenusa desse cara aqui é o cateto do outro. Esse lado aqui, tá vendo? Esse lado aqui, ela é a hipotenusa desse triângulo 1, mas é cateto do triângulo 2. Então, se a hipotenusa é o maior lado, não tem como esse cara aqui ser o cateto, tá? A hipotenusa desse triângulo 2 aqui, tá? Então, nesse caso aqui, essa aqui também é falsa. E a nossa opção verdadeira é essa daqui. Uai, professor, como assim? 30 mais 30, 60 mais 30, 120. Então, aqui nós temos um ângulo reto. E aqui nós temos um ângulo de 30 graus. E aqui 60. Perceba, ó. Esses dois triângulos aqui são iguais, né? Ó. Eles possuem um lado em comum, tá vendo? Aqui é um ângulo reto, aqui é um ângulo reto, ou seja, esses lados aqui são correspondentes. É assim que eu deveria ter falado todo o problema. Aqui é 30 e aqui também é 30, ou seja, dois ângulos correspondentes e um lado em comum. Então, esses dois triângulos aqui, eles são congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida. Esse ângulo aqui é 30 e esse aqui também é 30. Logo, nós temos aqui um triângulo isósceles. E aqui, e a figura formada é um triângulo retângulo, ok? É isso aí, viu? Então,
muita coisinha, né? Interessante aqui para obedecermos, né? Vimos um pouquinho de história, tá vendo? É importante isso aí, tá? E é isso aí, grande abraço, até a próxima.